9 palavras que fecham as portas de Deus e bloqueiam as respostas da sua vida. Toda palavra que sai da sua boca não morre. Ela não desaparece no ar, como muitos pensam. Palavras não são neutras. Elas têm direção, têm destino, têm impacto. Há palavras que sobem aos céus como incenso suave, mas há outras que ecoam como pedras lançadas contra os céus fechados. E o mais assustador é que muitas vezes somos nós mesmos que construímos os muros que impedem as respostas de Deus, tijolo por tijolo, frase por frase, murmúrio por murmúrio. A Bíblia é clara. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Isso não é metáfora, é uma lei espiritual. O mundo invisível reage ao som que sai da sua boca. Os anjos não se movem apenas pelas suas lágrimas, mas pelas suas declarações de fé. E da mesma forma, o inimigo das nossas almas se fortalece cada vez que nossa boca se enche de incredulidade, reclamação e autossabotagem. Não se trata apenas de falar positivo ou de repetir frases motivacionais. Trata-se de autoridade espiritual. Trata-se de alinhar a nossa linguagem com o reino de Deus, onde as palavras constroem, libertam, criam caminhos no deserto e rios em meio ao caos. Jesus mesmo nos advertiu. De toda palavra frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12, 36. Se cada palavra será pesada, então nenhuma palavra é irrelevante. Muitos estão orando, jejuando, clamando, mas continuam sem resposta. E se a barreira não estiver nos céus, mas nas palavras que você mesmo está liberando aqui na terra? Você já parou para pensar quantas vezes pediu a Deus uma porta aberta e logo depois disse com a sua boca: mas para mim nunca dá certo. Eu já sabia que não ia funcionar. Deus esqueceu de mim. A sua boca pode estar cancelando a sua própria oração. O som da sua fé precisa ser mais alto do que o eco das suas feridas. E isso exige vigilância. O salmista orou: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, 3. Por quê? Porque ele sabia que a boca é o ponto de liberação do que há dentro da alma. Se o coração está ferido, a boca se torna a arma de destruição. Mas se o coração está cheio da palavra, a boca se transforma em ponte entre o natural e o sobrenatural. Há pessoas que oram com os lábios, mas amaldiçoam com as frases. Pedem cura, mas dizem: essa doença vai me matar. Pedem provisão, mas vivem dizendo: nunca vou sair das dívidas. Pedem libertação, mas confessam: eu nasci assim e sempre vou ser assim. Não é à toa que Tiago, irmão de Jesus, comparou a língua a um fogo que pode incendiar uma floresta inteira. E sabe o que é mais trágico? É que esse fogo muitas vezes começa com uma fagulha aparentemente inocente, uma piada sobre si mesmo, uma frase de derrota lançada com ironia, um desabafo sem filtro que atrai o peso do desânimo. Mas hoje Deus te chama para abrir os olhos espirituais. As suas palavras estão ecoando em algum lugar. E a grande pergunta é: onde estão chegando? Estão ativando promessas ou paralisando milagres? Estão subindo como louvor ou descendo como acusação? Estão preparando o caminho para a vitória ou construindo muros de resistência? Você precisa entender isso. Suas palavras não só revelam o que você crê, elas moldam o mundo à sua volta. Elas liberam ou prendem. Elas constroem ou destroem. E enquanto não houver arrependimento pelas palavras proferidas sem temor, portas permanecerão fechadas, não porque Deus não quer abrir, mas porque você mesmo as trancou com a chave da língua. Mas há esperança. O mesmo Deus que pesa palavras, também perdoa palavras. O mesmo Deus que escuta o som da murmuração, também se inclina ao som do arrependimento. E hoje, Ele quer ensinar você a falar de novo, a declarar a verdade em vez do medo, a confessar fé em vez de derrota, a liberar vida sobre si, sobre a sua casa, sobre o seu futuro. A partir de agora, você vai descobrir quais são essas palavras que silenciam os céus e como quebrar esse ciclo com autoridade. Porque o céu ainda responde. Mas para isso,
Você precisa aprender a falar como alguém que crê, e não como alguém que desistiu. O céu fechado não é castigo, é consequência. Muitos acreditam que o silêncio de Deus é um castigo, uma punição por falhas do passado, uma forma de Deus ensinar uma lição. Mas Romanos 8 nos lembra: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus não castiga filhos com silêncio. Ele instrui, corrige e transforma, mas jamais pune com afastamento. O que muitos chamam de céu fechado não é julgamento divino. É consequência espiritual das palavras e atitudes que construímos ao longo do tempo. Quando o povo de Israel murmurava no deserto, o céu não se fechou por vingança, foi por reação. Deus já havia liberado uma promessa, mas a murmuração mudou a atmosfera espiritual. Em vez de caminhar pela fé, eles passaram a declarar desespero. E assim, as próprias palavras levantaram uma muralha entre a promessa e o cumprimento. O problema não estava no tempo de Deus, estava no tom das suas vozes. Quantas vezes isso também acontece conosco? Oramos pedindo direção, mas logo depois reclamamos da demora. Pedimos provisão, mas logo confessamos medo da falta. Clamamos por fé, mas alimentamos a dúvida. Deus não deixou de ouvir, mas a frequência da nossa voz mudou. O céu responde à fé, não à incredulidade disfarçada de oração. O céu fechado é consequência porque Deus respeita a autoridade que nos deu. Ele nos criou à sua imagem e nos deu poder para declarar, ordenar, abençoar. Quando usamos esse poder contra nós mesmos, a consequência é o bloqueio espiritual. Deus não pode abençoar aquilo que negamos com nossas palavras. Ele não pode multiplicar o que amaldiçoamos. Ele não pode liberar o que contradizemos com a língua. Você já percebeu que a Bíblia nunca mostra Deus respondendo murmurações? Ele responde orações, súplicas, arrependimento, mas nunca reclamações. A murmuração fecha o ambiente. É como se cada queixa levantasse um teto sobre a oração. E enquanto o coração está cheio de queixa, a fé não tem espaço para operar. É por isso que Jesus dizia: tenha fé em Deus. Não apenas como crença, mas como atitude verbal de confiança constante. Talvez você esteja chamando de provação algo que, na verdade, é consequência do que você tem dito. E Deus, em sua misericórdia, está te mostrando isso não para te acusar, mas para te curar. Ele quer te ensinar que o silêncio dele, muitas vezes, é o reflexo do barulho da sua própria boca. O céu não se fecha porque Deus virou o rosto. Ele se fecha porque nossas palavras criam barreiras entre o trono e o altar do coração. Quando o profeta Isaías declarou: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, de modo que não vos ouça. Ele estava falando de pecados que se expressavam em atitudes e palavras. O mesmo princípio vale hoje. Quanto mais usamos a boca para reclamar, justificar e atacar, mais o céu parece distante. Mas quando usamos a mesma boca para confessar, agradecer e crer, o céu se abre. O silêncio de Deus pode ser a forma mais amorosa de te convidar a escutar a si mesmo. Ele te permite perceber o poder e o peso daquilo que sai dos seus lábios. Porque antes de mudar a situação, Ele quer mudar o som da sua voz. Talvez hoje o Espírito Santo esteja te mostrando que o céu não está fechado sobre você. Você é quem tem mantido as janelas trancadas. Mas Ele também te mostra que a chave ainda está em suas mãos. E essa chave se chama arrependimento, mudança de linguagem, realinhamento com a palavra. Deus não está distante. Ele está esperando o som certo sair da sua boca. Quando a fé substitui a queixa, o céu responde. Quando o louvor toma o lugar da dúvida, as portas se abrem. E quando a sua voz volta a se alinhar com o trono, o que estava parado começa a se mover novamente. A boca fala da alma ferida. Como o trauma cria linguagens destrutivas, antes de Deus curar a nossa fala, Ele precisa tocar nas feridas que nos ensinaram a falar assim. Porque a boca nunca foi o problema. Ela apenas revela o estado da alma. Jesus foi direto ao dizer: a boca fala do que está cheio o coração. E quando o coração está cheio de medo, abandono, rejeição,
decepção, frustração ou dor não curada, a boca se torna uma arma contra os outros, contra Deus e contra nós mesmos. Muitos estão orando com palavras corretas, mas com um tom contaminado. Dizem, Senhor, eu confio, mas o tom é de dúvida. Pedem cura, mas já esperam que a dor continue. E isso acontece porque a alma ainda está falando por trás da oração. Não é a voz do Espírito, é o eco da ferida que ainda não foi entregue ao altar. Traumas emocionais, rejeições antigas, palavras duras que recebemos lá atrás, tudo isso se transforma em linguagem automática de defesa. Dizemos não preciso de ninguém, porque já fomos traídos. Dizemos não vai dar certo, porque já ouvimos muitos não. Dizemos é sempre assim, porque nossa alma criou uma narrativa de repetição que parece verdade. Mas o Espírito Santo veio para interromper essas narrativas mentirosas e reprogramar sua fala pela verdade da palavra. Você pode estar orando por uma resposta, mas sua alma ainda está falando com o tom de quem foi abandonado. Você pede direção, mas já está pronto para o não. Pede libertação, mas continua chamando a si mesmo de fraco, sujo, indigno. E tudo isso fecha portas espirituais, porque o céu responde à identidade de filho, não à repetição da dor. É por isso que o salmista dizia, sara-me, Senhor, e serei sarado. Porque ele entendeu que a verdadeira cura começa na alma, e quando ela é curada, a boca muda. Muda o vocabulário, muda o tom, muda o tempo das palavras. A oração deixa de ser um grito desesperado e se torna uma conversa de filho com pai. Quantas vezes você já disse algo como, nada dá certo para mim, ou Deus não me ouve mais, ou até, eu mereço isso. Palavras assim não são apenas frases, são sintomas da alma doente, e toda alma doente contamina a linguagem, e toda linguagem contaminada sabota o ambiente espiritual. Mas há cura disponível, e essa cura começa quando você para de esconder a ferida com religiosidade e permite que o Espírito Santo vá até a origem do que tem saído da sua boca. Deus quer tratar a fonte, não apenas silenciar os sintomas. Ele quer limpar o poço da alma, para que das suas palavras fluam rios de vida e não águas amargas. Se suas palavras estão carregadas de desconfiança, ironia, sarcasmo ou desistência, talvez não seja porque você não tem fé, mas porque sua alma ainda está ferida. Mas hoje, o convite é para colocar essa dor no altar, para que a próxima palavra que sair da sua boca não venha da dor, mas da cura. Não venha do medo, mas da fé. Não venha do passado, mas do céu. Quando a alma é curada, a oração muda. Quando o coração é restaurado, a boca se torna instrumento de libertação, não de sabotagem. E quando a boca se alinha com o céu, a terra começa a responder. Palavras que a fé não pode habitar. Existem frases que parecem inofensivas, mas são verdadeiros sabotadores espirituais. Palavras que se tornaram comuns, repetidas quase automaticamente, mas que criam muros invisíveis entre nós e as promessas de Deus. Porque há declarações que a fé simplesmente não habita. Ela não coexiste com o pessimismo, não respira onde há incredulidade, não floresce onde as raízes do medo se aprofundaram. Frases como, não tem mais jeito, isso é impossível, para mim sempre dá errado, Deus deve ter me esquecido ou eu sabia que isso ia acontecer, são como portões de ferro que se fecham sobre os céus abertos. Elas podem até parecer desabafos momentâneos, mas no mundo espiritual são como decretos emitidos pela própria alma, impedindo o mover de Deus. A fé não pode agir onde a palavra contrária já selou o ambiente. É como tentar acender uma vela no meio de uma tempestade de palavras negativas. A luz não apaga por falta de poder, mas porque o vento da descrença não permite que ela permaneça acesa. E muitas vezes, esse vento está sendo gerado pela nossa própria boca. Deus criou o mundo com palavras. E ainda hoje, Ele continua criando realidades através de declarações de fé. Mas quando a nossa boca se alinha mais com o diagnóstico do mundo do que com as promessas do céu, deixamos de cooperar com o Criador
e começamos a construir com o inimigo. A nossa confissão se torna um acordo, com o medo, com o fracasso, com a dúvida. A fé exige um ambiente onde ela possa se manifestar. E esse ambiente começa pela linguagem. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu que a fé vem pelo ouvir. Mas o que estamos ouvindo? O que estamos dizendo a nós mesmos todos os dias? Se nossas palavras não são alimentadas pela palavra de Deus, estão sendo nutridas por algo que mina a fé em vez de fortalecê-la. Você pode orar horas, jejuar dias, clamar com intensidade. Mas se ao final declarar, acho que não vai acontecer, você anulou espiritualmente o que tentou ativar espiritualmente. Porque o céu trabalha com cooperação, e a fé coopera enquanto a dúvida cancela. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que perderam promessas por causa da língua. Moisés não entrou na terra prometida por causa de uma palavra errada. Zacarias ficou mudo até João nascer porque duvidou. O povo de Israel andou 40 anos no deserto por repetir a frase, "Vamos morrer aqui". O que você tem declarado sobre a sua vida, sua casa, seu chamado, sua saúde? Porque a fé não pode habitar em frases que cheiram a desistência. Ela não floresce em terras de murmuração. E enquanto essas palavras continuarem sendo o idioma da sua alma, as portas continuarão fechadas. Mas hoje você pode trocar de vocabulário. Pode escolher palavras que ativam o céu, em vez de palavras que reforçam o inferno. Pode alinhar sua boca à verdade e não ao seu medo. Porque quando a fé encontra lugar na sua fala, os milagres encontram caminho na sua vida. Linguagem herdada. Quando repetimos palavras de maldição sem perceber. Muitas das frases que hoje você repete como se fossem suas, na verdade, não nasceram dentro de você. Foram passadas, herdadas, como tradições verbais de derrota e limitação que atravessaram gerações sem serem questionadas. Palavras que sua mãe dizia, que seu pai usava, que você ouviu dos seus líderes, professores, vizinhos, irmãos de fé, e sem perceber, você aceitou essas sentenças como verdades. Talvez você tenha ouvido a vida inteira que ninguém da sua família dá certo, que você não nasceu para grandes coisas, que isso é só para gente rica, que quem muito sonha, muito se frustra. Palavras carregadas de resignação, de conformismo, de um tipo de fracasso que virou estilo de vida. E hoje, sem notar, você as repete, em voz alta ou em silêncio, mas repete. E cada vez que isso acontece, algo se fecha no invisível. Há palavras que parecem proteção, mas são maldição disfarçada. Melhor não esperar nada de ninguém. Quem confia demais se decepciona. O mundo é cruel, então seja frio. Essas frases bloqueiam relações saudáveis, impedem reconciliações, criam muros ao redor da alma. E o mais grave, fazem você desconfiar até das promessas de Deus, como se elas fossem boas demais para serem verdadeiras na sua vida. A Bíblia fala sobre palavras torpes, mas também sobre palavras mortas, palavras vazias, palavras amargas. Expressões que saem da nossa boca como setas, às vezes contra os outros, mas muitas vezes contra nós mesmos. E o pior é que, como elas foram normalizadas, você nem percebe o quanto tem autoridade sobre o seu futuro. Essa linguagem herdada forma um vocabulário interno que molda decisões, alimenta pensamentos e sabota orações. Porque quem repete inconscientemente palavras de derrota, dificilmente consegue declarar com fé palavras de vitória. É como tentar plantar vida em um solo contaminado por gerações de incredulidade. Mas há uma boa notícia. Em Cristo, você pode romper com esse ciclo. Você pode ser o elo que interrompe a corrente de palavras que amarram a sua história à miséria emocional e espiritual dos seus antepassados. Você pode reeducar sua boca à luz da palavra, substituir frases herdadas por verdades reveladas, abandonar a linguagem do medo e adotar a linguagem da promessa. Você não é obrigado a repetir o que disseram sobre você. Você tem autoridade para declarar o que Deus já disse a seu respeito. E quando você troca a maldição herdada pela bênção profética, o céu começa a reescrever sua história com uma nova linguagem. O hábito de amaldiçoar disfarçado de desabafo. Nem toda maldição vem gritada.
Algumas chegam sussurradas em forma de desabafo, e é aí que mora o perigo. Porque o que você chama de só um comentário, só um desabafo, só um desânimo do dia, pode ser, na verdade, a repetição de um veneno espiritual que você mesmo está liberando sobre sua vida. Sem perceber, sua boca se torna o eco da derrota que o inimigo deseja ouvir. Quantas vezes você disse: "Eu não aguento mais essa vida, nada dá certo para mim, Deus esqueceu de mim"? Você talvez nem estava querendo ofender o céu, só estava cansado, frustrado, querendo tirar o peso de dentro. Mas há uma verdade espiritual que precisa ser dita. Desabafar sem filtro diante da vida é diferente de orar com verdade diante de Deus. Uma coisa cura, a outra contamina. O salmista desabafava sim, mas sempre com reverência, em oração. Ele dizia: "Até quando, Senhor?" Mas terminava declarando: "Contudo, eu confio em Ti." Essa é a diferença entre um desabafo que cura e um que amaldiçoa. Um reconhece a dor e a entrega. O outro acusa, generaliza e condena. E toda palavra que acusa a Deus diminui a fé ou sela uma sentença negativa, mesmo dita no calor da emoção, tem peso espiritual. O problema é que o hábito de desabafar dessa forma se torna rotina. Reclamar da vida vira tom de voz. Ironizar as promessas de Deus vira estilo. Murmurar se transforma em humor. E a pessoa que vive lançando palavras carregadas de peso começa a perceber que as portas vão se fechando, que a atmosfera ao redor esfria, que a fé se retrai. E não é por acaso. A murmuração foi o pecado que fez uma geração inteira morrer no deserto, mesmo após ver o mar se abrir. E não foram assassinatos, adultérios ou rebeldia declarada. Foi reclamação. Foi um povo que preferiu desabafar entre si do que se derramar diante de Deus. E essa escolha matou promessas. Você precisa entender. Há momentos em que o desabafo não é libertação, é sabotagem. Há dores que precisam ser levadas ao altar, não ao ouvido de quem não pode curar. Há frases que deveriam ser abortadas na mente, não gestadas pela língua. Porque a vida e a morte continuam no poder da língua, mesmo quando ela acha que está só desabafando. Hoje, Deus está te chamando para uma reeducação espiritual, para ensinar sua boca a ser fonte de bênção, mesmo nos dias amargos, para que mesmo nos vales, sua voz profetize montes, para que mesmo entre lágrimas, sua fala seja cheia de esperança. Porque quem escolhe abençoar mesmo na dor, abre portas que nem a dor pode fechar. O pecado de nomear o que Deus ainda está formando. Você já olhou para algo que ainda não terminou e chamou de fracasso? Já viu uma fase difícil da vida e decretou que era o fim? Esse é um dos erros mais graves que cometemos com a boca. Dar nome definitivo àquilo que Deus ainda está moldando no invisível. Quando declaramos com nossa língua que algo não tem mais jeito, acabou, não tem solução, estamos com a força da nossa limitação tentando dar o veredito final sobre o que só Deus tem autoridade para concluir. E o mais sutil disso é que parece sabedoria, mas é incredulidade travestida de lucidez. Abraão foi chamado de pai de multidões, quando ainda nem tinha um filho com Sara. José foi chamado de governador, quando ainda era apenas um escravo injustiçado. Davi foi ungido rei, mesmo cheirando a ovelhas. Deus ama contrariar o que parece óbvio, porque a fé não declara o que os olhos veem, ela declara o que Deus prometeu. Quando você chama um processo doloroso de castigo, você pode estar anulando o propósito escondido nele. Quando chama uma porta fechada de derrota, pode estar ignorando que Deus ainda está preparando a chave. Quando você nomeia um silêncio como abandono, esquece que o oleiro trabalha em silêncio quando está moldando o vaso por dentro. Esse pecado de rotular antes da hora é antigo. O povo de Israel viu a terra prometida, mas a chamou de impossível, e por isso morreram no deserto. Jesus ressuscitaria Lázaro, mas Marta disse: "Senhor, já cheira mal." Ela chamou de putrefação o que Jesus estava prestes a restaurar. Há promessas em sua vida que ainda estão sendo costuradas no invisível. Mas talvez você já as tenha enterrado com palavras de luto. Há projetos que Deus não terminou, mas que você já declarou falidos.
Há fases que são só escadas, mas que você chamou de prisão. Hoje, o Espírito Santo te convida a se arrepender desse hábito, a deixar de lado o impulso de dar nome ao que ainda está em formação, a silenciar as palavras de derrota e substituir por declarações de fé. Ainda não vejo, mas creio. Ainda está difícil, mas sei que Deus está agindo. Parece confuso, mas Ele não perdeu o controle. Porque quem rotula antes da hora sabota o que Deus está fazendo. Mas quem espera com reverência, vê o milagre nascer com nome novo, dado pelo próprio céu. Silêncio estratégico. Quando calar, é a oração mais poderosa. Há momentos em que Deus não está esperando que você fale mais alto, nem com mais eloquência, mas que você cale, que silencie a ansiedade, suspenda o desabafo, retenha o impulso de reagir. Porque existem batalhas espirituais que não se vencem com muitas palavras, mas com um silêncio cheio de fé, quebrantamento e sabedoria. No Salmo 46:10, Deus não diz, clame mais alto, mas sim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio, nesse caso, não é a ausência de oração, é a forma mais profunda de confiança. É o reconhecimento de que já foi dito o necessário, e agora é hora de esperar em reverência pelo agir de Deus. Quantas vezes as portas ficaram fechadas porque a nossa boca continuou falando depois que o céu mandou parar? Continuamos tentando explicar, justificar, argumentar, resistir, quando o Espírito Santo só pedia uma coisa: descanso. O silêncio espiritual é diferente do silêncio do medo. O medo cala por covardia, mas a fé se cala por convicção. Quando calamos de forma estratégica, estamos dizendo a Deus: eu não preciso me defender. Tu és minha justiça. Estamos entregando o controle e declarando com o silêncio o que palavras jamais expressariam com tanta força: total rendição. Moisés estava diante do Mar Vermelho e o povo desesperado gritava. Mas Deus disse: fiquem firmes, o Senhor pelejará por vocês. Apenas calem-se. O milagre que abriria o mar não exigia um grito de desespero, mas um silêncio de confiança. Talvez você esteja falando demais em sua guerra. Orando, sim, mas também murmurando. Declarando fé, mas logo depois dizendo, acho que não vai acontecer. Há orações que precisam ser substituídas por silêncio, por aquele silêncio que espera, que adora, que ouve. Hoje, o Espírito te convida a silenciar para ouvir, a calar para confiar, a parar de tentar resolver com palavras o que só o céu pode concluir com poder. Porque às vezes, a maior declaração de fé que você pode fazer é não dizer nada. A palavra certa no tempo errado também fecha portas. Há palavras que são verdadeiras, cheias de fé e até inspiradas por Deus, mas quando são liberadas fora do tempo certo, se tornam um obstáculo ao invés de uma bênção. O problema não está no que foi dito, mas em quando foi dito. E muitas portas permanecem fechadas, porque falamos antes de discernir o tempo de Deus. A Bíblia mostra isso com clareza. Moisés era chamado para libertar Israel, mas quando tentou agir antes da hora, acabou matando um egípcio e precisou fugir para o deserto. A palavra de libertação era verdadeira, mas sua execução foi precipitada. E a consequência foi o atraso de todo um propósito. Falar fora do tempo é como tentar colher o fruto quando ele ainda está verde. Parece certo, parece maduro, mas falta preparo. E muitas vezes, ao declarar algo no tempo errado, criamos resistências espirituais, fechamos corações que estavam quase abertos e interrompemos ciclos que Deus ainda estava construindo em silêncio. A palavra certa no tempo certo tem o poder de curar, destravar e levantar. Mas a mesma palavra no tempo errado pode ferir, afastar e gerar confusão. Quantas vezes você falou algo que estava no seu coração, mas percebeu depois que o momento não era aquele? Quantas vezes tentou consolar, aconselhar ou até corrigir e colheu resistência ao invés de transformação? O livro de Eclesiastes diz que há tempo de calar e tempo de falar. Mas poucos percebem que falar sem esse discernimento pode ser uma forma de desobediência disfarçada de sinceridade.
Deus não está apenas interessado no conteúdo da sua fala, mas na maturidade da sua entrega. Ele quer te ensinar não apenas o que dizer, mas quando dizer. Não apenas a declarar promessas, mas a esperar o momento certo para proclamá-las com autoridade e unção. Hoje, o Espírito Santo quer te alinhar com o tempo do céu, porque quando você fala no tempo dele, o impossível se curva. Mas quando tenta antecipar o agir com pressa, acaba fechando portas que só a paciência da fé poderia abrir. Quando você amaldiçoa o que pediu em oração, muitos oram com fé, mas vivem com a boca carregada de contradição. Pedem por cura, provisão, transformação. Mas logo em seguida suas palavras destroem aquilo que foi declarado diante de Deus. É como construir algo com as mãos e destruir com os próprios pés. Pedem a bênção no altar, mas amaldiçoam o processo com murmúrios, reclamações e palavras de incredulidade. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga, e Tiago alerta: com a mesma boca bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens. Essa incoerência espiritual revela um problema mais profundo. Uma fé que ora com os lábios, mas duvida com a língua. Quantas vezes você pediu a Deus uma resposta, mas depois disse: acho que não vai dar certo. Não aguento mais esperar. Nada muda. Isso não é para mim. São palavras pequenas, comuns, repetidas até em tom de desabafo. Mas no mundo espiritual, elas têm peso. Elas bloqueiam o fluxo da fé e nos alinham com a desistência, não com o milagre. Ao dizer coisas contrárias ao que orou, você não apenas demonstra impaciência, você se desconecta do ambiente espiritual que sustentaria a promessa. Porque o mesmo Deus que ouve suas orações, ouve também suas reclamações. A verdade é que muitos estão cavando poços com a oração e tapando esses mesmos poços com palavras de frustração. Estão tentando colher bênçãos enquanto semeiam maldições emocionais, mesmo sem perceber. É tempo de alinhar a boca com a fé, de declarar mesmo no deserto: Deus é fiel, vai acontecer, eu confio, está no controle dele. Não porque tudo está fácil, mas porque você decidiu manter a sua linguagem compatível com o céu. Você pediu. Agora, sustente o pedido com palavras que sustentam a promessa, porque a porta que Deus está abrindo pode fechar novamente, não por causa do inferno, mas por causa da sua própria boca. A oração que não sobe, quando as palavras não carregam arrependimento. Existem orações que impressionam quem ouve. São longas, eloquentes, cheias de palavras bonitas e versículos citados, mas não passam do teto, porque Deus não responde ao volume da voz, nem à aparência de santidade. Ele responde ao quebrantamento. E há palavras que parecem oração, mas não são, porque não vem de um coração rendido, vem de um coração endurecido. O Salmo 51 revela o segredo de uma oração que toca o céu. Coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Não é sobre pedir, é sobre se render. Não é sobre convencer Deus do que você quer, é sobre permitir que Ele transforme quem você é. Muitos entram na presença de Deus apenas para falar dos seus problemas, como quem apresenta uma lista de tarefas a serem resolvidas. Mas não falam do pecado, não tocam na culpa, não permitem que a luz de Deus revele o que está errado. E isso bloqueia as respostas espirituais, porque onde não há arrependimento não há restauração. É como tentar negociar com Deus sem abrir o coração. Pedem cura, mas não tratam a mágoa. Pedem prosperidade, mas continuam agindo com desonestidade. Pedem direção, mas não querem largar o controle. O céu não se move apenas por necessidade, se move por humildade. Há palavras que tocam as pessoas, mas só o arrependimento toca Deus. Só quando a alma se dobra e diz: tem misericórdia de mim, Senhor, é que os céus se rasgam, as correntes se quebram e o Espírito Santo encontra espaço para agir. Talvez o que está faltando na sua oração não é mais fé, mais jejum ou mais tempo de busca. Talvez o que falta é uma simples frase: me perdoa, Pai. Porque Deus não despreza quem se humilha, mas resiste ao orgulhoso, mesmo quando o orgulhoso ora.
hoje, Ele está esperando menos pedidos e mais rendição. Porque a oração que sobe é aquela que desce do coração arrependido. E quando isso acontece, as portas que estavam travadas começam a se abrir. Não porque Deus mudou, mas porque você deixou de resistir. Libere a palavra que quebra as correntes. Chega o momento de olhar para dentro com seriedade, de reconhecer que talvez o maior inimigo das suas respostas não seja o tempo, o diabo ou as circunstâncias, mas a sua própria boca. O céu não está em silêncio porque Deus se esqueceu de você. Muitas vezes, está em silêncio porque você tem falado aquilo que Ele nunca disse. É hora de fazer uma escolha. Continuar repetindo palavras que bloqueiam milagres ou começar a liberar declarações que reabrem os céus. O poder da vida e da morte está na língua. Não é metáfora, é uma realidade espiritual. E você precisa decidir se vai continuar cavando sepulturas com suas palavras ou edificando altares de fé com sua voz. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de estar consciente. Consciência é o primeiro passo para a libertação. E agora que você sabe que existem expressões, frases, murmúrios e posturas verbais que impedem Deus de agir, o que vai fazer com isso? A sua boca precisa ser consagrada, precisa ser ungida, precisa ser curada. Porque o mesmo Deus que fechou os céus por causa de palavras erradas, também promete reabrir os céus quando há arrependimento, confissão e fé liberada com autoridade. A libertação que você procura pode estar a uma frase de distância, mas não qualquer frase. Uma frase com verdade, arrependimento, fé e rendição. Uma declaração que rompe com o passado e inaugura um novo ciclo. Por isso diga com o coração: Senhor, eu entrego a minha voz, minhas palavras, minha boca, que ela fale apenas o que ativa o céu. Me livra das palavras que sabotam meu destino. Que a minha boca seja um canal da tua vontade, não da minha ansiedade. Hoje você pode transformar o ambiente espiritual da sua vida com a palavra certa. Uma palavra de fé. Uma palavra de vida. Uma palavra que sai do seu interior, mas vem do trono de Deus. A porta que parecia trancada pode se abrir agora, porque o céu responde à linguagem da fé, da verdade e da humildade. E quando essa linguagem é liberada, nada pode impedir o mover de Deus. Se esse conteúdo tocou você, compartilhe, comente e libere também sobre outras vidas o poder dessa revelação. E agora, ore, quebre as correntes, renda sua boca e comece a ver as respostas voltarem.